Oi, pessoal. Sou o Bernardo Paiva, presidente da Ambev. Aqui na Ambev, a gente tem um sonho de unir as pessoas por um mundo melhor. Desenvolver as comunidades ao redor do nosso Brasil, em que estamos presentes, faz parte da construção desse sonho. Por isso, acreditamos que a atuação de organizações da sociedade civil é muito importante para um mundo mais inclusivo e sustentável. Em 2017, decidimos ajudar de alguma maneira nessa transformação social. Na época, mesmo não sabendo muito como fazer isso, a gente percebeu que poderia compartilhar algo muito valioso para nós, nossos conhecimentos e práticas de gestão. Assim, surgiu o VOA, nosso programa de mentoria em gestão para organizações de todo o país. A nossa equipe, a nossa gente, de diferentes áreas de atuação, são os mentores voluntários. A ideia é dar acesso às ferramentas de gestão utilizadas por nós aqui na Ambev e que podem fazer essas organizações ampliarem o impacto na sociedade. Lançamos o VOA em 2018, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que buscam tornar o mundo mais inclusivo e sustentável. No primeiro ano do VOA, 185 organizações receberam mentoria de 200 funcionários da Ambev. Foram 12 mil horas de dedicação dos nossos funcionários. Além de nos aproximar do terceiro setor, o programa também une a nossa gente Ambev. É uma relação ganha-ganha. As organizações aprendem sobre gestão e ampliam seu impacto, ajudando a sociedade. E nós saímos mais realizados e felizes com o nosso trabalho. O VOA é motivo de muito orgulho para nós aqui da Ambev. Por isso, a partir desse ano, criamos uma área separada e focada no programa, trazendo ferramentas de gestão e usando a nossa metodologia de melhoria contínua a favor dessas organizações. Agora, o Carlinhos, meu sócio, que é o CEO do VOA, vai falar com ainda mais propriedade sobre esse programa tão importante para a gente. Vamos com tudo, Carlinhos, arrebenta aí. Muito obrigado a todos. Bom dia, pessoal. Para quem não está me vendo, eu estou aqui. Eu gosto muito de ouvir o Bernardo falando sobre o VOA e contando sobre o VOA, porque não só mostra a empolgação dele, mas mostra como a nossa liderança também está engajado com o programa. E esse foi um dos principais aprendizados que a gente teve desde o início do programa, lá em 2017. Como é importante ter a liderança tanto da companhia quanto das organizações que a gente troca, engajadas no programa também. As organizações que têm as lideranças mais engajadas são as organizações que mais crescem, que têm o sonho grande, que é uma coisa que conecta muito com o sonho da nossa companhia. O VOA, eu sempre falo que ele traduz muito bem o sonho da nossa companhia de unir as pessoas por um mundo melhor. Porque quando a gente está falando de VOA, a gente está falando do nosso programa de voluntariado, que é um programa de voluntariado baseado em habilidades, que a gente usa os nossos conhecimentos de gestão para servir como consultoria mesmo para o terceiro setor. E isso é muito forte para a gente. Quando eu falo de VOA, eu estou falando de doação. O VOA ele é uma doação que vai muito além do dinheiro, ele não é só sobre isso. O VOA ele fala sobre doação de tempo, ele fala sobre doação de conhecimento também, ele fala sobre troca. O VOA ele fala sobre a gente trocar saberes e a gente entender o que está acontecendo com o outro. A gente atende o Brasil inteiro, eu sempre falo isso, a gente tem uma capilaridade muito grande, a gente chega em pontos do Brasil que não é todo mundo que chega. E quando a gente tem essa troca, acaba sendo muito verdadeiro. O meu time fez uma pesquisa no ano passado com os voluntários e com as organizações que participaram do programa. E é muito interessante ver o que cada um tem de expectativa e quer entregar com esse programa. Quando a gente está falando dos nossos voluntários, os voluntários eles querem passar o conhecimento que eles aprenderam no dia a dia da companhia. Eles querem mostrar e até devolver um pouco o que eles fazem no dia a dia deles e com esse conhecimento. Quando a gente está falando das organizações, elas querem contar para a gente as histórias. Elas querem ouvir de uma empresa o que é o pedaço da história delas que a gente não entende direito e como que eles conseguem contar essa história melhor, talvez de um jeito mais organizado, de um jeito mais estruturado, para conseguir um apoio. E aí, de novo, eu não estou falando só de dinheiro, é ter uma parceria mesmo, é construir isso, é ter essa troca.
E é muito interessante para mim, porque quando eu vejo esses dois, teve uma outra coisa que eu aprendi junto com o programa. Eu aprendi que não existe um número sem história, não existe uma história sem número. Isso é uma coisa que o terceiro setor usa bastante e que a gente começou a usar muito. E o VOA, ele une os dois, ele une tanto número quanto histórias. Quando a gente fala de histórias, é muito interessante, quando eu começo a acompanhar as organizações, de ver rendeiras no Pará falando sobre desdobramento de metas. Ou quando a gente fala de lutadores de judô no Rio de Janeiro, começando a fazer análise de como eles conseguem se organizar melhor para ganhar mais medalhas nos campeonatos que eles vão participar. Ou de contadores de história no sertão que começam a contar o tempo da reunião deles, porque eles viram que demoravam muito tempo de reunião e os assuntos que estavam discutindo não eram tão relevantes. Então, a gente traz para eles uma realidade que é completamente diferente, mas que acaba sendo muito rica. De números, o Bernardo ele falou bastante de números, mas só para a gente ter uma noção, hoje, passou os números do ano passado, hoje a gente atende mais de 230 organizações, a gente está falando mais de 300 voluntários nossos mesmo, da própria companhia, que dão hoje já dão mais de 15 mil horas de consultoria, que dá o equivalente, quando você vai olhar os números de mercado, 3 milhões de dólares de doação só de consultoria, quando você olha o tempo médio de uma mentoria ou de um consultor. Mas o VOA, ele conecta isso muito bem. E isso é só o começo. Assim, a gente começou em 2017, a gente tem muito para entregar, a gente tem muito para fazer, falando de outros países, falando de outros setores, mas essa, para mim, já é uma outra história. Então, obrigado, pessoal.